Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, o seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quarta-feira, dia 4 de março. 4 de março, vamos aqui para a edição de hoje. E vamos falar sobre os jogos de ontem, né? Tivemos mais uma rodada na NBA, terça-feira de muitos jogos, né? Rodada cheia. Né? Então vamos aqui passar por cada um deles. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que ajuda muito no crescimento do projeto. E vamos lá, né? Lembrar vocês, obviamente, da parceria do canal com a Centauro. Centauro segue firme com o canal Swish TV BR. Né? Lá você encontra as melhores opções em artigos esportivos, né? Tem tênis de basquete, bola de basquete, camisa pra você sair, camisa pra você treinar, camisa pra você jogar um basca. Tem materiais esportivos de todos os esportes possíveis, futebol, vôlei, judô, natação, enfim. Na Centauro você acha de tudo. E acha de tudo com promoções maravilhosas, né? Por exemplo, você tem aqui um Nike Precision 7... 39% de desconto. Você tem aqui, ó, um Giannis Immortality 4 com 5%. Você tem aqui uma camisa do Heat, 38%, a camisa casual do Miami Heat. Você tem aqui, ó, Luka 77, 24% de desconto. Aqui, ó, Immortality 4 aqui com 5%. Enfim, na Centauro você acha de absolutamente tudo. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras, você consegue um desconto adicional de 10%, cara. Então aproveita, dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? SWISH10, tudo junto, 10% de desconto, velho. Faz diferença. Faz diferença. Então vai lá, dá uma olhadinha nos produtos da Centauro, que eu tenho certeza que você vai achar algo que lhe agrade, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria. E bora aqui começar a edição de hoje, edição de quarta-feira. Roda a vinhetinha e vamos embora. Vai! Pera aí. Agora sim. Vai, vinheta! Eu meti um vai, vinheta como se ela fosse um Pokémon, né? Como se eu fosse o Ash Ketchum mandando o Pikachu ir pra cima de um Charizard. Inclusive é uma loucura isso, né? Falar, assim, eu sou um grande entusiasta de Pokémon, né? Inclusive, tenho várias cartinhas de Pokémon. Virou um vício, sim. Eu virei um viciado em colecionar cartinhas de Pokémon. Viciou. É a realidade. Sou um grande entusiasta. Dito isso, é meio crueldade, né? Você vê ali um desenho onde um ser humano coloca um rato pra brigar com o dragão. É uma loucura, né? É uma loucura. Uma vez eu ouvi alguém falando, não vou me lembrar quem, mas falou que quem gosta de Pokémon é a favor de rinha de galo. Eu vi essa frase uma vez e realmente, você gosta de Pokémon? Então você é a favor de rinha de galo. É foda. Eu sou a favor de rinha de galo? Não sei, mas eu gosto de Pokémon. Então... Enfim, fica com esse pensamento e vamos aqui falar sobre basquete, que é o que interessa, né, gente? Ó, vamos lá, cara, vamos começar aqui, deixa eu botar aqui na tela. Ó, vamos lá, vamos começar falando sobre mais uma vitória do Abelhão. Por falar em animal, né, tivemos o Abelhão ganhando mais uma, enfrentando o Dallas Mavericks, que segue sem Cooper Flag. Charlotte venceu bem por 117-90. Né, mais uma vitória na conta, né, do trio, né, Brandon Miller, LaMelo Ball e Con Knippel de novo brilhando. 13 pontos para o Knippel, 15 para o LaMelo, 17 para o Brandon Miller. Né, o Hornets que com a vitória de ontem chega, né, finalmente à sua campanha neutra, né, depois de ficar muito tempo com campanha negativa. Charlotte agora tem uma campanha neutra, 31 vitórias e 31 derrotas. É uma campanha que pode parecer medíocre, mediana, mas é uma campanha muito boa, considerando o que vem sendo o Hornets nos últimos anos. Né? Essa é de longe a melhor temporada do Hornets
jogando baixo, nos últimos 5 anos. Não, assim, vai, até mais, mas nos últimos 10 anos. Uma campanha realmente muito boa pra Charlotte. Em breve, essa campanha vai se tornar positiva. Fatalmente, o Charlotte vai ter campanha positiva. E eu acho muito difícil que esse time não vá pra pós-temporada. Tá? Pouquíssimos times nesse leste estão jogando mais do que Charlotte. Né? Só pra vocês terem ideia, nos últimos 18 jogos, Charlotte venceu 15. Tá? Considerando os jogos com o quinteto titular ali em quadra, com o quinteto ideal, Charlotte só perdeu 2 jogos com seu quinteto ideal, né? E venceu 19. Então, assim, é um time que tá jogando muita bola, tá encaixado, né? As individualidades estão aparecendo em meio ao bom desempenho do coletivo. Charles Lee cada vez mais, né? Com mais experiência, tomando melhores decisões. Então, é um time que me passa muito otimismo. Tô bem animado com esse Hornets. Já tava animado antes da temporada começar. Mas, cara, chegando em março, esse time tá num nível muito acima até do que eu esperava, né? Então, é um time que é bom pra cacete, joga leve, joga... É um time que joga com alegria, né, cara? É muito bacana ver o Hornets jogar, né? A molecada tá na resenha. Só que diferente dos últimos anos, onde era uma resenha totalmente desenfreada, sem objetivo, sem comando, agora não. É uma resenha controlada. É uma resenha com objetivo, é uma resenha que tem a vitória como a sua, né, a sua premissa, né? E é muito bacana ver o Hornets jogar. Ontem venceu de novo, baita vitória, né, pra cima de um Dallas que tá tancando e não tem, nem esboçou muita resistência, né? Na sequência, a gente teve uma surpresa, que foi a vitória do Cleveland pra cima do Pistons, né? Cleveland com desfalques importantíssimos, né? Principalmente o Donovan Mitchell. Mas durante o jogo o time ainda perdeu o Jarrett Allen com problema no joelho, inclusive preocupa bastante pro decorrer da semana. Tomara que não tenha sido nada grave. Mas mesmo com esses desfalques importantíssimos, Cleveland conseguiu vencer um Pistons completo, né? Com Jalen Duren, com Cade Cunningham. Pistons não conseguiu vencer. Foi derrotado por 113-109. Né? Um grande jogo coletivo do Cavs. Né? Vários caras aqui merecem destaques. Tem um Evan Mobley, cara, importantíssimo na defesa e matando a bola de 3 gigantesca ali na reta final. Né? No momento onde o Pistons estava no acrescente, estava buscando a virada, meteu uma bola de 3 que esfriou a reação de Detroit. Você teve um Jalen Tyson sendo o melhor jogador de Cleveland ontem. 22 pontos pra ele, sabe? Jogando pra caralho o Jalen Tyson. Você teve Harden e Dennis Schroeder ditando o ritmo do time, comandando ali a bola, né? Especialmente no clutch, né? Fazendo uma diferença muito grande. Inclusive, baita jogo do Dennis Schroeder, melhor jogo dele desde que chegou em Cleveland. Você teve o Craig Porter Jr. com rebotes ofensivos importantíssimos. Keon Ellis sendo totalmente disruptivo na defesa. Cara, muito bem, todo mundo jogando bem, todo mundo se entregando, Ken Atkinson fazendo um trabalho excelente. E que vitória, cara, que vitória de Cleveland. Uma das grandes vitórias do time na temporada, chega a 38 vitórias, vencendo o líder da conferência, cara. Então, resultadaço pra Cleveland e um resultado bem frustrante pra Detroit, né, cara? Né? Apesar do time ter mostrado coisas boas, né, tipo, o Cade jogou muito bem. Sim, muito bem assim. Cade produziu e tal. O jogo ali dele com o Jalen Duren fluiu, né? O Duren teve um jogo muito bom. Mas mais um jogo onde a falta de arremessadores foi muito sentida, né, cara? Pegando aqui os números pra vocês. Ó. Você teve um Cade Cunningham jogando... o Cade Cunningham jogou 39 minutos, deu 14 assistências. Só que ele teve muita dificuldade pra achar espaço, né? Ele foi muito bem criando pro Jalen Duren, né? O Jalen Duren veio para 24 pontos, 14 rebotes. Foi muito bem municiado pelo Cade Cunningham. Mas os arremessos do Cade não caíram tanto por ele estar na noite ruim, pela defesa do Cleveland tá bem, mas também pela falta de espaço, cara. Você teve ali, cara, 9 bolas de 3 convertidas no jogo inteiro. Entendeu?
Você teve ali... Quem arremessou bem mesmo ontem por Detroit foi o Javonte Green, que matou 3 vindo do banco, e o Ron Holland, que nem é um grande arremessador. Né? De resto, você teve... Né, você teve assim, o Duren não arremessa. O Tobias arremessou 3 bolas no jogo inteiro, né? Pra 3. Lever não arremessou, não matou nenhuma. A Stewart também, 0 ajuda no espaçamento. É um time que joga muito blocado, né? Detroit é um time que joga muito blocado. Isso é um problema, né? Ainda mais em jogos como o de ontem, onde teve um adversário muito bem disciplinado na defesa e com um ataque que fluiu melhor, né? Cleveland matou 17 bolas de 3. Cleveland teve 4, 5, 6 jogadores diferentes com múltiplas bolas de 3, matando mais de 2, né? É difícil, cara. Jogos assim são muito difíceis pra Detroit. E é foda, porque é um time que tinha ativos pra ir atrás de arremessadores na trade deadline. Não foi. E é algo que pode fazer uma diferença muito grande no playoff, né? No playoff, as defesas apertam e você não tem um espaçamento de quadra decente, mano, vai te fazer sofrer, né? E eu falo isso com experiência própria, porque o Thunder sofreu muito com isso no ano passado, né? Uma das coisas que mais machucou o KC no playoff passado foi a falta de arremessadores. Foram as bolas de 3 não caindo, né? E Detroit, ao meu ver, tem tudo pra sofrer com a mesma coisa, né? Então, ontem fez a diferença. Na maioria das derrotas de Detroit, a falta de bola de 3 foi o grande diferencial, né? Você pega aí as 15 derrotas que Detroit sofreu, você vai ver que na maioria a falta de espaçamento de quadra foi muito impactante. E ontem foi mais uma dessas noites. Claro, mérito do Cavs, que foi muito bem, que foi guerreiro. Mas se Detroit tivesse pelo menos mais um arremessador bom mesmo, um cara confiável, um cara de 3, 4 bolas de 3 no jogo, Detroit poderia ter ganhado ontem, cara. Porque muitas vezes a galera acha que ter arremessadores é importante só pelas bolas de 3 convertidas. Mas não, ter arremessadores no time é importante para abrir a defesa adversária. Para dar mais espaço para jogadores como o Cade, né? Você rodear o Cade Cunningham de arremessadores competentes vai fazer com que as defesas não aglutinem tanto em cima dele. Vai dar mais espaço para o Cade jogar, né? Então, assim, é algo que deveria ter sido mais endereçado por parte de Detroit. Não fizeram isso. Vai fazer a diferença no playoff? Vamos ver. Eu acho que isso pode sim dificultar a vida de Detroit, especialmente em jogos como contra um Cleveland da vida, que tem arremessadores melhores, contra um Boston. Né? Pra mim, o pior matchup possível para Detroit no playoff é o Celtics. É o pior matchup possível, porque é muito arremessador ali. Você tem Derrick White, você tem Peyton Pritchard, você tem Sam Hauser, você tem Jaylen Brown, que vem arremessando bem. Você tem o Tatum, que vai voltar em breve, inclusive, e a expectativa é que o Tatum volte nessa próxima sexta, se não me engano. Momento importantíssimo aí pra Boston. Então, assim, você tem o Sharman, você tem... Cara, é muito arremessador. É o pior matchup pra Detroit, né? Enfim. A ver o que vai ser de Detroit no playoff. Ontem, sentiram falta de arremessador. Cleveland foi lá, soube explorar bem isso e saiu com uma gigantesca vitória lá na Rocket Arena. Aí a gente teve o Orlando Magic vencendo sem muitas dificuldades o Washington Wizards, né? Vitória por 126-109. Paulo Banchero sendo o grande destaque do time. 37 pontos, 6 assistências e 5 rebotes para o Paulinho. Desmond Bane também fez um ótimo jogo, 25 pontos para ele, né? O nosso querido bracinho de dinossauro. E bela vitória de Orlando, né? Não perdoou o Wizards. Orlando chega à sua 32ª vitória e o Wizards à sua 45ª derrota. Outro que venceu fácil ontem foi o Miami Heat, né? Enfrentando o Brooklyn Nets. Miami venceu por 124-98. Bam Adebayo, né? Mais um bom jogo do pivô. Adebayo
23 pontos, 9 rebotes, 6 roubos de bola, com 4 assistências, né? Ótimo jogo dele. O Heat diminui a diferença para Filadélfia, que foi trucidado por San Antonio ontem. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo. E o Bam Adebayo segue, né, numa fase muito boa, numa crescente bem bacana. Belo resultado para Miami, 33 vitórias. E o Nets, 46 derrotas. A gente teve o Knicks vencendo o Toronto Raptors. Ótimo resultado, 111-95. Grande atuação defensiva de Nova York, né? Inclusive, que clutch time, que quarto período do Knicks, né? Limitou o Toronto a apenas 13 pontos no último quarto. Né? Basicamente, anulou o ataque de Toronto no último período, né? Dobraram muito bem em cima do Brandon Ingram. E Toronto não teve alternativas para isso, né? Inclusive, isso vem sendo um grande problema para Toronto, né? A falta de repertório desse time para fechar jogos vem sendo algo bem criticável, né? Tá faltando repertório pro Rakovic, hein? Tá faltando repertório pro Rakovic. Ontem, a partir do momento que o Knicks dobrou em cima do Ingram, acabou o jogo. Toronto parou de produzir, não teve alternativas, né? Mérito do Knicks, mas também muito demérito do Raptors, que né, vem pecando bastante nesse sentido. Mas enfim, foi um grande jogo pro Knicks. Ofensivamente, Brunson e Towns foram excelentes, né? O Towns, um jogo basicamente perfeito, né? 21 pontos, com 10 de 17 no field goal, 13 rebotes, 6 assistências, atuação completa do Towns. E o Jalen Brunson, como sempre, muito produtivo, muito decisivo, 26 pontos, 10 assistências para ele, aparecendo muito bem no clutch. Grande jogo da dupla, grande jogo defensivo e bela vitória do Knicks. Segunda vitória seguida, né? Vencendo Cleveland. Vencendo o San Antonio e agora vencendo Toronto. Ótimos resultados. Encosta, né? De Boston, consegue abrir um pouquinho para Cleveland. Vitória importantíssima do Nicão. 40 vitórias na temporada. Toronto, 26 derrotas. Por falar em San Antonio, a gente teve o atropelo do Spurs para cima de Filadélfia, né? Filadélfia desfalcado, sem Embiid, sem Paul George. Acabou sendo uma vítima fácil, né? Uma presa fácil para San Antonio. 131-91 foi o placar final, né? San Antonio descontou, né? Toda a sua frustração pela derrota contra o Knicks para cima dos Sixers, né? Infelizmente, os Sixers pagou o pato, né? Pagou o pato. Realmente um atropelo San Antonio. Muita gente para destacar, né? Você teve Devin Vassell vindo para 22 pontos com 6 de 8 no perímetro, né? Inclusive mandou a torcida do Sixers calar a boca, né? Devin Vassell, né? Badass Devin Vassell. Você teve Dylan Harper com um dos seus melhores jogos ofensivos na temporada, 22 pontos com 8 de 11 no field goal, baita jogo do novato. Você teve Stephen Castle com duplo-duplo de 15 pontos e 10 assistências. Você teve Keldon Johnson com 12 pontos, Fox com 11 e 7 assistências, Julian Champagne com 10 pontos, Carter Bryant com 11 pontos. Ao todo, 8 jogadores do Spurs pontuaram na casa dos 10, né? 10 ou mais pontos. E você teve ele, né? Nosso querido Victor Wembanyama, que mesmo com apenas 10 pontos no jogo, teve um impacto surreal, né? A forma como o Wembanyama destruiu os Sixers ontem, com apenas 5 arremessos convertidos, foi uma coisa impressionante. E como que ele fez isso? Com a sua capacidade bizarra de afastar qualquer tipo de infiltração, né? A simples presença do Wembanyama no garrafão quebrou o ataque dos Sixers. Quebrou o ataque dos Sixers, né? Foram 6 tocos no jogo de ontem, 3 roubos de bola, tá? O Wembanyama, desde a volta do All-Star, ele tem 32 tocos, cara. 32 tocos. A segunda melhor marca da liga no período é do Derrick White com 15. Entendeu? Só pra vocês terem noção, existem 14 times
desde a volta do All-Star, que não tiveram times, não tô falando jogadores, times que não tiveram tantos tocos como o Wembanyama teve. Na temporada inteira, o segundo jogador com mais tocos, que é o Jay Huff, com 117, ele tá atrás, muito atrás do Wemby, que tem 138, mesmo com o Wemby jogando 14 jogos a menos. É inacreditável o domínio que o Wembanyama tem na área pintada. É inacreditável. E aí você junta isso, a versatilidade, a gravidade que ele entrega no ataque, irmão, é surreal, cara. Assim, eu falo, o Wembanyama é o maior X-Factor da NBA atual. É o maior X-Factor, entendeu? Se você precisa de um cara pra mudar um jogo, um cara pra acabar com o adversário, pra quebrar a estratégia do adversário, o Wembanyama é o melhor cara pra isso. Porque ele vai ser disruptivo na defesa, vai ser implacável na defesa, vai anular as infiltrações do adversário, né? Vai fazer o adversário mudar de abordagem, mudar de ideia toda hora, refugar um monte de arremesso. E no ataque, além dele te entregar um domínio no garrafão, a simples presença dele já vai abrir espaço para outros jogadores. Ontem era impressionante. Toda vez que o Wembanyama abria, espaçava, abria uma avenida no garrafão pro Spurs explorar. Por quê? Porque todo mundo tinha que ficar de olho no Wemby. Porque você não pode deixar o Wemby livre no perímetro. Diferente de outros bigs dominantes na área pintada, o Wemby ele é dominante também no perímetro. Se você deixar o Wemby livre no perímetro, ele vai te castigar. Teve uma hora ontem que eu acho que era o Drummond que foi marcar o Wemby. O Drummond acabou dando muito espaço pro Wemby no perímetro. O Wemby meteu uma bola de 3 e saiu dando piscadinha pro Drummond. Porque você não pode deixar o Wemby livre. E aí, beleza, eu vou marcar o Wemby no perímetro, eu vou colar nele, não vou deixar ele arremessar. Você vai abrir espaço pra alguém. Porque você vai ter que deslocar o seu big pra ficar no Wemby. E se você não deslocar o seu big pra ficar no Wemby, se você botar um jogador menor em cima dele, ele vai deitar pra cima desse cara. A menos que seja, obviamente, um defensor disruptivo, né? A menos que seja um Caruso da vida, um próprio OG que fez um trabalho muito bom em cima do Wemby no jogo contra o Knicks. Beleza. Se você não tiver um cara desse e você colocar um cara menor em cima do Wemby, ele vai deitar pra cima. Então, a forma como o Wemby domina o jogo, poucos jogadores na NBA dominam. O impacto que ele tem é surreal. É realmente surreal. E ontem o Sixers foi completamente jantado pelo Wemby e seus capangas. O Spurs chega à sua 44ª vitória na temporada. E o Sixers, né, sofre sua 28ª derrota. Ontem eu fiquei até com dó do Maxey, coitado. O Maxey, assim, jogando completamente sozinho, né? Um soldado, né? Um exército de um homem só ontem, o Maxey, coitado. Não fez nem cócegas no Spurs. Vitória absolutamente dominante. Aí você teve o OKC vencendo o Chicago Bulls por 116-108, né? O OKC ainda com desfalques, né? Ontem também poupou alguns dos seus titulares, mas mesmo assim conseguiu vencer, né? Sem muitas dificuldades, né? Assim, o Bulls até fez ali um jogo ok, mas, né? O OKC conseguiu lidar muito bem. Fez um ótimo terceiro quarto, que deu pro OKC uma gordurinha boa pra gastar ali no último período. Muita gente também se destacando, né? Você teve Jalen Williams vindo para 17 pontos, 16 rebotes, um dos melhores jogos do Jay Will na temporada. Cason Wallace vindo para 17 pontos, né? De novo, tendo uma produção muito boa na parte ofensiva. Isaiah Joe, né, que vive seu melhor momento com a camisa do Thunder, vindo para 19. Aaron Wiggins, 18 pontos, 7 rebotes, 4 assistências. Bom jogo do nosso Wiggins. Jared McCain, cestinha de OKC ontem, 20 pontos com 4 bolas de 3. Grande jogo do Jared McCain, que é um cara que veio para suprir a grande carência desse time do Thunder, né? Eu falei sobre a falta de arremessadores em Detroit e sobre como isso pode, né, ser um problema para Detroit nos playoffs. O OKC soube, né, endereçar bem essa carência,
né? O KC foi atrás do Jared McCain, pegou ele por preço de banana no mercado, né? Pegou uma first que nem ia usar, né? Que era uma first de Houston, algumas seconds, e pegou um cara que, né? Ao que tudo indica, vai solucionar a questão de arremessos do Thunder. Né? O que o McCain vem jogando desde que chegou em OKC é impressionante. Né? Desde o All-Star Break, o McCain é o terceiro jogador com mais pontos vindo do banco na NBA. Fica atrás só do Peyton Pritchard e do Mathurin. Né? É um cara que, desde que chegou em Oklahoma, já soma 3 jogos de 20 pontos, cara. Né? É a melhor marca de um reserva na NBA desde o All-Star Break. Né? Nos últimos 10 jogos, o McCain é o segundo jogador do Thunder com mais pontos por jogo, ficando atrás só do Shea. Então é um cara que tá fazendo uma diferença inacreditável. É impressionante como que a mudança de área está fazendo bem pro Jared McCain, né? Ele que tava com menos de 7 pontos de média em Filadélfia. Em OKC é surreal, cara. Tendo mais espaço, tendo mais minutos, não tendo tantas responsabilidades assim, né? Tipo assim, ele... Não existe pressão pro Jared McCain. Ele joga leve, joga tranquilo. Por quê? Porque ele tem um elenco de apoio inteiro para ajudar ele. Né? O McCain, ele não é... Ele vai acabar se tornando necessário porque ele está cumprindo um papel importante, né? Que é ser esse arremessador, que é ser esse shot creator, né? Que o Thunder não tinha, tirando o Shea. Mas ele não é um cara... Ele não vai ser cobrado igual o Shea é cobrado, igual o J-Dub é cobrado, igual o Chet é cobrado. Não, o McCain, ele é um a mais. Ele é um luxo nesse elenco do Thunder. E é um luxo que vem fazendo uma diferença muito grande e pode vir a fazer ainda mais diferença, imaginando aí uma pós-temporada, né? Cada jogo ele fica mais à vontade, ele aparenta estar mais à vontade, mais adaptado, com mais ritmo. E custou uma first e uma seconds, né, que não valiam de nada pro Thunder. É impressionante, né? Impressionante como o Thunder conseguiu explorar o valor dele. Inicialmente, né, eu admito que eu fiquei com o pezinho atrás em relação à troca, pelas questões físicas do McCain, por ele vir de uma lesão séria, mas hoje já dá pra cravar 100% que foi um puta de um steal de Oklahoma, e nos últimos jogos ele vem realmente performando em altíssimo nível, jogando muito bem. Ontem foi o cestinha do time. Outro que fez um jogo bom, discreto, mas bom, foi o Chet, né? Apenas 12 pontos, mas pegando 11 rebotes, dando 2 tocos e sendo importante, assim como os outros, para essa vitória de Oklahoma. O KC chega à sua 48ª vitória, já está beirando a 50, e o Bulls sofre sua 37ª derrota. Aí a gente teve Minnesota sofrendo, mas vencendo o Memphis Grizzlies por 117-110. Anthony Edwards novamente salvando o Minnesota de um possível vexame, né? Porque não tem jeito, cara. Isso é um problema crônico de Minnesota, né? Minnesota, quando pega time mais fraco, sofre. Passa perrengue. Por quê? Porque não leva a sério os jogos. Eu não sei o que acontece com o Minnesota. Pega time ruim, pega time abaixo, o time joga mal. Joga muito, de forma muito displicente. Ontem quase deu merda, mas o Anthony Edwards foi lá, salvou, meteu 13 pontos no último quarto, 41 no jogo e garantiu a vitória de Minnesota. Minnesota que vive seu melhor momento na temporada em termos de resultados. Venceu 7 dos últimos 8 jogos, segue na zona de mando de quadra, 39 vitórias na temporada. E o Anthony Edwards, cada vez mais, né, se colocando como o grande contender ao Clutch Player of the Year. Já falei algumas vezes e repito, não existe disputa, tá? Se tem um prêmio que já tá decidido, é o Clutch Player of the Year. É do Anthony Edwards, mas assim, incontestável. Incontestável. Ele é o jogador mais clutch da temporada. Até por conta dessas questões de Minnesota se complicar em jogos fáceis, né? Minnesota só não perdeu mais jogos fáceis porque o Anthony Edwards salvou a pele do time em vários momentos. E ontem foi mais um desses momentos, salvou no quarto período e garantiu a vitória de Minnesota. Para encerrar, a gente teve o Phoenix Suns vencendo o Sacramento Kings numa ótima noite do coletivo. 114-103 foi o placar final, né? Destaque aí para a volta do Devin Booker, né?
voltando bem, 17 pontinhos, 6 assistências, né? Movimentando muito bem a bola, fazendo o time jogar. Colin Gillespie também com uma ótima atuação de 17 pontos e 9 assistências. Jalen Green marcando 20 pontos, sendo muito importante também no ataque. Né? Fora Grayson Allen, Royce O'Neal, Mark Williams, Igodaro, todo mundo jogou bem. E o Phoenix conquistou essa baita vitória. Né? Phoenix chega à sua 35ª vitória na temporada. Sacramento, a sua 49ª. E para encerrar, a gente teve o Lakers quase, né, perdendo pro Pelicans, né? O Pelicans quase cometeu o crime ontem em Los Angeles, né? O Zion ontem jogou pra cacete. O Pelicans chegou a vencer por 8, né, no último quarto, mas no fim Luka e LeBron resolveram a parada, salvaram o Lakers, né? O Luka 27 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. LeBron 21 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. E aí, com os dois ali aparecendo, o Lakers conseguiu sair com a vitória. O Lakers chega à sua 37ª vitória na temporada. E o Pelicans, mesmo jogando bem, sofreu sua derrota de número 44. 44 derrotas pro Pelicans. Mas ontem quase ganhou, cara. Ontem realmente quase ganhou. O Lakers flertou com a merda, né? Um jogo extremamente errático do Lakers na parte ofensiva. Foram 20 turnovers, tá? O que, na minha opinião, é inadmissível o Lakers cometer tanto turnover tendo Luka, LeBron e Reeves no time. Assim, era pra esse time cuidar muito melhor da bola do que cuida. Né? Um time que erra muito passe besta, força passes que não precisa. O Pelicans soube punir, só que no fim ali, né, o individual apareceu, salvou ali o time, mas é aquilo, né? Venceu, mas não convenceu. Essa vem sendo a tônica do Lakers na temporada. Ontem foi mais um jogo desses, mas a vitória veio, né? Vitória é vitória e é isso, tá? Galera, sobre a rodada de ontem, é isso, tá? Agradeço a sua audiência nessa quarta-feira. Hoje teremos cobertura, tá? Ontem eu acabei não fazendo nenhum pós-jogo, mas hoje teremos, né? Vamos ter um ótimo Thunder e Knicks, tá? Um jogo que com certeza vai ter vídeo aqui no canal, então fica ligado para não perder, né? Amanhã teremos também um retorno da nossa série do Bagrovic no NBA 2K, tá bom? Então fica ligado para não perder. E é isso. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, valeu, beijo e tchau.